Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos no mais um evento, primeiro evento virtual da Comissão de Direito Digital da ABA Rio de Janeiro, em 2023. Hoje que a gente trouxe essa pauta tão importante e interessante, aproveitando o mês da mulher, vamos falar sobre a mulher segura. Safe Woman, mulheres seguras no mundo real e virtual. Vamos aprender hoje novas práticas de tecnologia e inovação que ajudam e auxiliam a proteger mulheres, tanto no ambiente real, como também na nova era de crimes cibernéticos, inclusive voltados à violência doméstica e ao feminicídio, à violência contra a mulher. Aproveito para apresentar aqui e chamar para a conversa a nossa vice-presidente da Comissão de Direito Digital, doutora Mariana Lucas, e a nossa secretária, doutora Gisélia Cirne, minhas amigas e parceiras da comissão. Sejam muito bem-vindas e vamos iniciar esse super evento essa manhã maravilhosa junto a todos que nos assistem. Bom dia, pessoal. Gostaria de me apresentar. Eu sou Mariana, estou como vice-presidente da nossa comissão. É uma honra estar aqui com todos vocês. Muito obrigada pela ABA, por esse espaço maravilhoso de ampla divulgação do nosso evento. A gente gosta muito de estar aqui, porque a gente sabe que tem uma visibilidade maravilhosa, ainda mais para tratar de um tema tão importante como esse, né? Então, estamos aqui iniciando o nosso dia, pós-Dia da Mulher, né, para trazer para todo mundo um assunto de suma importância que deve sim ser repetido, ser amplamente discutido, debatido em todas as esferas, para todos os públicos, para que a gente consiga ter um ambiente mais saudável, né, que os crimes consigam sim diminuir, mas a nossa ideia que é essa, a Comissão de Direito Digital, ela tenta de todas as formas trazer temas relevantes, temas atuais, de formas diversificadas, né? Então nós temos eventos no YouTube, nós temos eventos presenciais, nós temos artigos, então nós trabalhamos para poder levar a informação, o conhecimento para todos de diversas formas. Então, mais uma vez, muito obrigada, doutora Larissa, doutora Gisélia, obrigada por estarem aqui ao meu lado nesse momento, abrindo esse evento. Obrigada, gente. Bom dia a todos. É uma enorme satisfação estar aqui com os amigos. Eu sou Gisélia Cirne, eu colaboro com a Comissão de Direito Digital da Associação Brasileira dos Advogados do Rio de Janeiro, como secretária, e é uma honra participar dessa mesa virtual, participar dessa casa, né, participar desse momento, e de trazer esse tema, né, que para nós mulheres, especialmente mulheres advogadas, é muito custoso, é muito penoso, porque já estamos no século XXI, em 2023, e eu tenho certeza, né, que as minhas amigas, elas coadunam do mesmo pensamento. Poderíamos estar trazendo aqui qualquer temática, qualquer debate sobre direito, especialmente na seara do direito digital, mas ainda é preciso debater e falar até que esse tema se esgote, até que todas nós estejamos em segurança. Então, é com muita alegria que nós vamos iniciar o nosso painel. Já posso chamar a nossa convidada, a doutora Larissa? Com certeza, vamos chamar aqui, aproveitando o gancho da Gisélia, nosso primeiro tema da manhã, como eu falei, super interessante, e que vai ajudar a todos a ajudar, a colaborar com a salvação de muitas mulheres, não tenham dúvidas. Vamos convidar para a nossa roda de conversa a doutora Sâmia Massari, ela que é membro da nossa Comissão de Direito Digital, advogada, especialista em Direito Público e Direito Digital, mestranda em Ciência da Informação, diretora de Governança de Dados, Informação e Data Protection Officer, professora e palestrante. Seja muito bem-vinda ao nosso evento, doutora Sâmia Massari. Bom dia a todas vocês que já estão aqui no ar desde cedo. Primeiro, gostaria de agradecer a gestão da comissão, né, a presidente, doutora Larissa, a vice-presidente, doutora Mariana, e
a nossa secretária, a doutora Gisélia, e por esse convite. Aproveito para cumprimentar as demais palestrantes, que com certeza agregarão muito a esse evento de hoje. É uma honra integrar a Comissão de Direito Digital da ABA aqui no Rio de Janeiro, especialmente por estas iniciativas, por essa proatividade, sempre direcionada a abordagens de grande relevância. E não só para os acadêmicos e profissionais da área jurídica, mas para a sociedade em geral, porque os temas que nós abordamos sempre têm, de fato, muita relevância social. E não há como iniciar a pauta de hoje sem antes parabenizar todas as mulheres pelo dia de ontem, dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, um dia simbólico em que nós podemos refletir e celebrar todas as conquistas alcançadas por nós ao longo das décadas. E nós aqui estamos dando continuidade a esta pauta, dando continuidade a esta luta que realmente merece sempre muita ênfase em prol da necessária equidade que nós precisamos aí alcançar. E eventos como o de hoje são, de fato, primordiais para fomentar esse diálogo, para debater questões que se destinam a efetivas soluções e reverter esse cenário trágico de violência contra as mulheres. Como nós sabemos, esse tema ele é interdisciplinar. Se nós analisarmos sob todos os ângulos, com certeza nós teremos resultados efetivos. Então, o objetivo hoje é justamente contextualizar todos esses aspectos e, claro, com um enfoque maior na área tecnológica. Isso porque é incontestável que nós vivemos, sim, numa sociedade sexista em que identificamos em diversos momentos, em diversos cenários, situações de discriminação, de objetificação sexual, reduzindo alguém ou um grupo em razão do seu gênero ou orientação sexual. E no caso das mulheres, podemos verificar diversos comportamentos sexistas no próprio mercado de trabalho, quando nos deparamos com a discrepância salarial, na educação, nas atividades domésticas, nas escolhas das lideranças em ambientes corporativos e vários outros exemplos aqui que nós sabemos, vivenciamos em relação a um tratamento diferente em relação às mulheres, né? Nesse sentido, é oportuna uma contextualização em relação às relações de poder, às desigualdades estruturais, às interseccionalidades, para que nós possamos compreender melhor esse cenário de forma global. Isso porque a homens e mulheres são atribuídas características diferentes que possuem situações ali com significados e cargas valorativas distintas. E existe algo proveniente da relação de poder entre gêneros, que é o valor inferior que se atribui àquilo que associamos culturalmente ao feminino em comparação com o masculino. Então, vários aspectos são comparados entre gêneros que atribuem características diferentes, e no caso das mulheres, inferiores. Então, a questão da passividade versus agressividade, atitude, emoção em detrimento da razão. Então, ao longo, né, aí dos séculos, nós vamos percebendo que existem atribuições, sim, que nos comparam de forma inferior. E é claro que nós temos que compreender como e por que essas situações ocorrem para que nós consigamos soluções efetivas. E aí nós podemos concluir que essas desigualdades, elas emanam não do tratamento diferenciado entre indivíduos e grupos. Claro que é uma consequência, mas, na realidade, é da existência de hierarquias estruturais. É claro que o tratamento diferenciado, como eu disse, é uma consequência, mas as desigualdades são oriundas de hierarquias estruturais. E podemos visualizar essa assimetria de poder de diversas formas. Ela é identificada, por exemplo, nas relações interpessoais, através da violência doméstica, da violência sexual, mas é importante que haja uma compreensão
no sentido de que por trás e para além de relações interpessoais desiguais, existe uma estrutura social hierárquica que molda estas relações interpessoais, os desenhos institucionais e o próprio direito. Então, nesse contexto, eu destaco a importância da visão interseccional para a compreensão de soluções eficazes no combate à violência contra as mulheres. Atualmente, essas desigualdades de gênero, elas operam de maneiras diferentes, a depender de outros marcos, a depender de outros marcadores sociais, como, por exemplo, raça, classe, origem, etnia, idade, identidade de gênero, sexualidade. Então, existem marcadores sociais que vão aqui somar a questão da desigualdade de gênero para que nós possamos compreender melhor essas relações desiguais. Isso porque essa interseccionalidade, ela parte da premissa de que não existe uma mulher universal, mas sim mulheres que pertencem a grupos distintos. Elas vivenciam questões específicas, questões particulares. Então, é necessário promover uma interação entre dois ou mais fatores que definem uma pessoa. Mulheres pertencentes a grupos diversos, em que sentido? Indígenas, LGBTQIA+, afrodescendentes, pessoas com deficiência, elas vivenciam experiências e desafios particulares que precisam ser analisados e estudados autonomamente. Então, a perspectiva interseccional, inclusive, foi incorporada pela Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, que possui, inclusive, recomendações específicas para mulheres idosas, mulheres portadoras de deficiência, mulheres migrantes, ou seja, já existe essa perspectiva interseccional sendo considerada para que haja um avanço em relação a esta temática. Então, a conclusão em relação a essa contextualização de relações de poder, de desigualdades estruturais e a questão das interseccionalidades é uma conclusão no sentido de que esta visão, considerando as peculiaridades e, por isso, interseccionalidade no processo de enfrentamento à violência contra as mulheres, é necessário para desenvolver uma melhor compreensão das desigualdades, da sobreposição de opressões e discriminações existentes na nossa sociedade. Especialmente nesse ponto aqui, em que eu falo da sobreposição de opressões. É um ponto que nós precisamos considerar, porque existem mulheres que sofrem esta sobreposição. E aí é necessário trazer essa contextualização para avançarmos neste tema. Por isso eu trouxe esta introdução para uma compreensão acerca de determinados conceitos que precisam ser trazidos para que não haja somente uma legislação protetiva à mulher, mas que para que nós consigamos tirar aí, digamos assim, essas normas ali do papel, para que nós possamos avançar na aplicabilidade da legislação. Esses fatores precisam ser considerados, especialmente em relação ao feminicídio, que nós podemos constatar estatisticamente que houve um aumento. Ora, se houve aumento no índice do feminicídio, então nós precisamos considerar aqui que as legislações somente não são suficientes para proteger a mulher e para prevenir outros cenários trágicos. Por exemplo, aqui vou trazer alguns dados estatísticos. No Brasil, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 699 mulheres foram mortas no primeiro semestre de 2022, em razão da sua condição de gênero. Esse dado vai indicar uma média de 4 mulheres vítimas de feminicídio diariamente no país. Comparado ao igual período de 2021, houve um aumento de 3,2% em relação a 2022. Então, está aqui a constatação de que houve um aumento no índice do feminicídio. No estado do Rio de Janeiro, segundo o Instituto de Segurança Pública, o estado registrou mais de 100 casos de feminicídio em 2022. E esse quantitativo aqui no Rio aumentou 506% entre 2016 e 2022. E, por fim, uma notícia triste e lamentável é que o Brasil, numa comparação entre 83 países, ocupa o 5º lugar no ranking mundial
de feminicídio. Interessante que, se analisarmos sob a ótica legislativa, possuímos sim um amparo regulatório vigente que assegura direitos às mulheres. Vou citar aqui alguns para contextualizar a existência, sim, de leis que são destinadas à proteção das mulheres. Vou iniciar com a própria Lei 13.104, de 2015, que inseriu no Código Penal a figura do feminicídio, trazendo como uma qualificadora do crime de homicídio. A Lei 11.340, tão falada Lei Maria da Penha, que inclusive é uma das 3 legislações mais completas do mundo em relação à proteção da mulher. Ela estabelece mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei 12.845, de 2013, que assegura o atendimento obrigatório integral em todos os hospitais integrantes da rede do SUS na hipótese de violência sexual. Temos também uma legislação direcionada para as mulheres no tocante ao combate à violência política, que é a Lei 14.192, de 2021, e trouxe para finalizar uma lei recente, que é uma lei estadual, aqui no estado do Rio de Janeiro, que é a Lei 9878, de 2022, que assegura às mulheres o direito de terem um acompanhante da sua livre escolha nas consultas e exames em geral realizados em estabelecimentos públicos ou privados de saúde no âmbito do estado do Rio de Janeiro, sendo obrigatório o acompanhante em casos que envolvam algum tipo de sedação. Então, exemplifiquei aqui a existência de legislações que são direcionadas à proteção das mulheres. E uma movimentação também muito interessante e importante aqui de ser colocada é o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Então, uma movimentação importante que merece destaque é o protocolo para o julgamento com perspectiva de gênero, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de colaborar com a implementação das políticas nacionais estabelecidas nas resoluções 254 e 255 de 2020, relativas ao enfrentamento à violência contra as mulheres e ao incentivo à participação feminina pelo Poder Judiciário. Esse protocolo ele é um instrumento que visa alcançar a igualdade de gênero e veicula considerações teóricas, bem como um guia para o julgamento, para que os julgamentos concretizem em seu bojo o direito à igualdade e à não discriminação de todas as pessoas. Desse modo, nós vamos ter o exercício de uma função jurisdicional que alcance o seu papel e de não repetição de estereótipos, de não perpetuação de diferenças. E assim nós vamos constituir um espaço de rompimento com culturas de discriminação, de preconceitos. Então, esta é uma movimentação importante que deve ser mencionada porque ela tem total relação com o nosso tema, né, que é aí em relação às mulheres. Mas, em que pese este amparo legal, em que pese todo esse amparo regulatório em relação às mulheres, como eu coloquei estatisticamente, o índice de feminicídio, ele ainda é alarmante. E a pergunta que eu faço para fins de reflexão é se a solução está apenas na existência de legislações. Será que nós precisamos ainda pensar em estruturas normativas ou nós precisamos agora atentar para a interdisciplinaridade do tema e trazer outras questões à tona que precisam ser aí colocadas em políticas para que haja aplicabilidade das legislações já existentes? Bem, então esse é o meu ponto aí de reflexão para todos que estão nos assistindo. A meu ver, a resposta é incontestavelmente negativa. Não é suficiente. Não precisamos, de repente, estudar mais questões legais para serem instituídas. Nós precisamos agora vislumbrar a mudança de mentalidade, focar nesta questão da conscientização. E hoje nós sabemos que isso tem avançado. Nós temos aí várias questões que estão sendo mediatizadas para justamente criar esta transição de forma mais célere. Então, a mudança de mentalidade, o envolvimento interdisciplinar, a visão interseccional são aspectos primordiais para alicerçar providências eficazes, pautadas nas causas que desagam nesse grave cenário de violência contra a mulher.
Lembrando aqui que essa violência contra a mulher, ela não é apenas aquela violência física, aquela violência visível, mas também aquela violência psicológica, a violência moral, a violência sexual, patrimonial, porque existem violências silenciosas e que são invisíveis aos olhos da sociedade, que também precisam ser exploradas, pesquisadas, para que nós possamos reduzir este índice. Nós falamos, sim, do feminicídio, mas nós sabemos que existem situações concretas em que o caminho até o feminicídio ele pode se iniciar, por exemplo, com uma violência psicológica. Então, aqui é importante nós termos em mente quais são as espécies de violência que podem ser praticadas contra as mulheres. E aí, nesse sentido, eu destaco a tecnologia. A tecnologia, ela vem avançando, vem sendo desenvolvida em prol de mecanismos de excelência para informar, orientar mulheres que estejam vivenciando qualquer espécie de violência e também mecanismos tecnológicos para prevenir efetivamente novos resultados fatais. E eu justamente mencionei a interdisciplinaridade para nós envolvermos a questão tecnológica nesse bojo, no bojo de combater a violência contra as mulheres. Porque a tecnologia, como nós sabemos, infelizmente, ela é utilizada sim como um meio para praticar delitos contra as próprias mulheres, mas também é um meio para auxiliar na prevenção, auxiliar na informação, na conscientização. E é por esse motivo que eu trago hoje algumas ferramentas tecnológicas que estão disponíveis ao combate à violência contra a mulher. Então, nós temos hoje, por exemplo, o aplicativo Linha Direta. Esse aplicativo ele está disponível gratuitamente nos sistemas Android e iOS. Ele tem como missão conectar pessoas com o objetivo de promover a denominada segurança colaborativa. Desta forma, o usuário ele poderá, em momentos de emergência e onde estiver, entrar em contato de modo rápido, eficiente, seguro com pessoas da sua rede de confiança para relatar um cenário de violência, um cenário de emergência que se encontra. E este aplicativo ele oferece funcionalidades interessantes. Uma delas é a possibilidade de gravar um áudio de até 15 segundos para relatar o que está ocorrendo naquele momento. E o aplicativo, visando assegurar, garantir a acessibilidade, também disponibiliza a possibilidade de relatar textualmente aquele cenário. Ou então, pode o usuário se valer de ambas as formas. Pode enviar o áudio e também relatar textualmente. E a grande questão é a possibilidade de cadastrar inúmeros contatos que irão receber aquele alerta quando aquele usuário tiver a necessidade de se conectar. A única exigência aqui é que esses cadastrados, essas pessoas que são da rede de confiança do usuário, precisam ter o aplicativo instalado no seu dispositivo. E para assegurar a própria vítima, este aplicativo, ele, a partir do momento que é utilizado, em que uma mensagem de socorro é enviada, ele fecha automaticamente. Então, essa é uma forma de assegurar ali a segurança do usuário. O pedido de socorro ele não vai deixar rastros e impede que o agressor acesse o relato enviado pela vítima. Como então esse cadastrado ele vai receber este alerta? O objetivo é que a vítima seja socorrida imediatamente. Então, este contato ele vai receber um alerta através de uma sirene e ele poderá acessar não só o relato, mas a própria localização e a rota mais rápida para acessar aquela vítima. Então, aqui nós temos um primeiro exemplo de uma tecnologia que é voltada para socorrer uma vítima que se encontra num cenário de violência, de forma imediata, em que sua localização é também simultaneamente compartilhada para que ele possa ali
ter uma prestação de socorro imediata. E aqui no estado do Rio de Janeiro, foi desenvolvida uma solução tecnológica específica em prol do combate à violência contra a mulher, que é o aplicativo Rede Mulher, que está disponibilizando diversas funcionalidades para as mulheres que estão aqui no estado do Rio de Janeiro. E claro que esse desenvolvimento ele foi em virtude do aumento da violência contra as mulheres. Então, uma forma de resguardar esses direitos, uma forma de assegurar àquela mulher a possibilidade de ser socorrida sem que o seu agressor identifique que ela está se comunicando com terceiros, este aplicativo, ele então tem estas funcionalidades. O aplicativo Rede Mulher, ele permite registrar uma ocorrência online, gerar um pedido de medida protetiva, acessar os centros especializados, que são instituições públicas e privadas, que se destinam ao atendimento à mulher e também ao combate à violência contra as mulheres. Há a possibilidade de entrar em contato diretamente com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, também com a Central de Atendimento à Mulher e até mesmo entrar em contato com a Ouvidoria da Mulher do Ministério Público. É possível também criar uma rede de guardiões. Então, neste aplicativo, esses cadastrados, essas pessoas da confiança do usuário, elas vão estar inseridas na rede de guardiões. Então, o usuário, no caso, a vítima, a mulher, poderá inserir pessoas da sua confiança nesta rede para que possam receber aquela notificação e socorrê-la imediatamente. Uma funcionalidade importante desse aplicativo é o botão de emergência, em que a mulher vítima, naquele momento de emergência, poderá acionar a autoridade policial que irá socorrê-la onde estiver através da geolocalização. E existe também, lá na parte superior do aplicativo, o modo que nós chamamos de modo camuflado. Este modo camuflado, ele pode ser acionado pela usuária e a aparência do aplicativo no dispositivo é alterada. Então, aquele agressor, se porventura tiver acesso ao dispositivo da vítima, ao aparelho celular, por exemplo, ele não vai encontrar um aplicativo com uma aparência que chame a atenção para algum tipo de denúncia. Esse modo camuflado permite, então, uma alteração da sua aparência no aparelho, o que é muito importante, porque nós sabemos que muitas mulheres não denunciam, não relatam aquele cenário de violência que estão vivenciando, justamente com receio dessa agressividade avançar em razão da descoberta do agressor sobre a sua denúncia, sobre a sua comunicação com terceiros. Então, é muito importante que as mulheres elas saibam da existência dessas tecnologias, que elas tenham ciência de que existem ferramentas tecnológicas que irão auxiliá-la nestes momentos. Então, eu trouxe aqui 2 ferramentas que elas estão disponíveis atualmente, são efetivas, uma de abrangência maior, que é o aplicativo Linha Direta, e uma que está restrita ao estado do Rio de Janeiro, que é o aplicativo Rede Mulher. Existem várias ferramentas que são destinadas à informação, são destinadas à conscientização, ou seja, são ferramentas mais informativas. Mas estes 2 aplicativos, eles são mais completos, porque eles, além de informar o que realmente envolve uma violência, eles também vão trazer aí funcionalidades destinadas à própria prevenção, a própria possibilidade de se acionar uma autoridade policial e as pessoas que estão na rede de confiança daquela mulher vítima de violência. Então, a tecnologia hoje é indubitavelmente uma grande aliada no processo de enfrentamento à violência contra as mulheres. E quando eu falo da visão interseccional, é justamente para nós fomentarmos as discussões, os debates e conseguir robustecer estas ferramentas com questões particulares, com questões pontuais que precisam ser exploradas para ter mais eficácia. Então, nós sabemos que a tecnologia ela é desenvolvida por nós, homens, indivíduos.
Então, é fundamental que essas ferramentas elas sejam robustecidas com informações, com novos estudos, com novas estratégias para nós alcançarmos o devido sucesso em relação àquele objetivo. Então, hoje eu trouxe essa contextualização, iniciando sobre as questões que causam as desigualdades, os fatores relacionados à relação de poder, relacionados às desigualdades estruturais. Então, a visão interseccional, que de fato ela é necessária para nós explorarmos melhor todas as soluções possíveis no combate à violência contra a mulher. E, de fato, hoje nós temos a tecnologia como uma grande aliada. E nós, aqui do direito digital, nós temos aí constantes debates em relação à tecnologia e, com certeza, nós vamos robustecer cada vez mais essas ferramentas e explorar de forma positiva para que as mulheres se sintam mais seguras no momento em que vão denunciar, se sintam mais seguras no momento em que serão socorridas daquele agressor. Apesar da tecnologia, como eu disse, ser aí um grande elemento nesta pauta, um grande elemento nesta busca, eu vou encerrar aqui a minha participação falando algo que nós não podemos nunca esquecer e nos afastar, que é a voz. Eu sempre falo isso porque realmente a voz ela é a grande protagonista nessa empreitada. Nós precisamos manter a nossa voz sempre ativa, soberana nesta temática, porque com certeza é ela que nos levará a grandes êxitos. Eu finalizo agradecendo muito o convite, agradecendo a iniciativa e a proatividade da comissão, da parceria, claro, né, da aba nacional, porque com certeza essa união é que nos fará aí robustecer cada vez mais essa pauta de grande relevância social. Não só para as mulheres, mas para a sociedade em geral. Todos precisam de conscientização, todos precisam se envolver nesta pauta de forma ativa. Então, muito obrigada. Obrigada, Larissa, Mariana, Gisélia, por essa manhã maravilhosa. Bom dia para todos que estão nos assistindo. Desejo um ótimo seminário a vocês e que nós possamos aí agendar uma nova pauta, um novo evento para desdobrar as outras questões que virão. Bom dia. Excelente. Bom dia a todos que estão entrando agora, que entraram depois da nossa apresentação. Bom, eu só tenho a agradecer a super participação da doutora Samia Massari. Para quem não sabe, já falamos brevemente no início, mas volto e reforço aqui. A doutora Samia ela é especialista no tema, ela tem um vasto estudo a respeito de aplicativos de formas de tecnologia que auxiliam as mulheres a se manterem seguras. Inclusive, aproveito aqui para deixar registrado que foi uma das idealizadoras desse evento, junto à doutora Gisélia, né, junto à Comissão de Direito Digital da aba Rio, mas graças à doutora Samia que teve essa brilhante ideia e que nós estamos aqui agora promovendo esse evento. Então, eu só tenho a agradecer à doutora Samia. De fato, como ela mencionou, eu vou até passar para a doutora Gisélia também comentar junto comigo, mas como ela mencionou, a utilização do aplicativo, ele é uma ajuda inimaginável. A gente não consegue ter noção o quanto ele tem ajudado, e o mais interessante nisso tudo é exatamente isso, o anonimato, que é o maior empecilho, sempre foi historicamente essa dificuldade das mulheres se mostrarem e irem denunciar, e ter isso na palma da mão facilita muito com que a gente consiga ajudar essas mulheres a combater a violência dentro de casa, combater o feminicídio e a combater tantos outros tipos de violência contra elas, contra nós, melhor dizendo, né? Muito obrigada, doutora Samia. Eu vou passar para a doutora Gisélia também fazer seus comentários. Bom, eu só posso agradecer a nossa querida amiga, doutora Samia Massari, que fala com tanta fluidez sobre essa temática, porque além de pesquisadora na área de privacidade e proteção de dados, de DPO, do Proderj, no estado do Rio de Janeiro, de estar ali muito imiscuída no mundo digital, ela também hoje é uma pesquisadora da temática. E eu acredito que nada melhor do que uma mulher para entender, né, o contexto e a abrangência dessa
violência, né, a que nós somos submetidas desde o momento que nascemos. Ficamos estarrecidas. Eu acredito que todas as colegas presentes, quando vimos casos em relação a estupro de vulneráveis, crianças pequenas, idosas, mulheres de toda a fragilidade que já se contextualiza no fato do gênero feminino, ainda passando por determinadas coisas que já deveriam ter sido superadas, né, a contar do tempo que nós já estamos aqui na nossa sociedade, né, ocidental principalmente, né. Quando ela traz essa palestra, que é a tecnologia em prol do combate à violência contra as mulheres, ela traz também argumentos, estatísticas e diversas ferramentas para poder endossar que estamos aqui sim, estamos lutando, estamos buscando, existem leis completas, existem órgãos reguladores, existe toda uma política por trás, mas tem que haver também, né, a nossa união, a nossa conscientização, a nossa ajuda mútua, as mulheres se virem algo estranho em relação a uma outra, é importante sim que a gente fique atenta, que a gente denuncie, que a gente interfira, que a gente pode estar salvando ali uma vítima e uma vida, né? Conversando muito com ela a respeito, né, dessa temática, né, toda a comissão, né, inclusive também a doutora Fabiana Andrade, que vai entrar daqui a pouco, que é uma das nossas palestrantes, a doutora Julia Kerr, conversando a respeito disso, juntamente com a doutora Larissa Mariana, nós entendemos que, muito embora, né, dados que o CNN Brasil trouxe no ano passado, dizendo que uma entre 4 mulheres já sofreu algum tipo de violência, a gente pode imaginar que muito mais. Eu diria que minimamente 50% de todas as mulheres já passaram por algum tipo de assédio, algum tipo de importunação, ou violência em si, porque muitas das vezes nós temos que entender que a questão não é apenas em relação à mulher, é o gênero feminino, né? Claro que não é o objeto dessa palestra falar sobre isso, mas inclusive travestis, transexuais, transgêneros que expõem a questão feminina, né, que se entendem como uma mulher, também sofrem mais violência, né, do que o transexual, que acaba optando, que acaba se manifestando, né, a sua identidade de gênero pela masculina. Então, a questão feminina, ela é muito mais delicada do que a gente possa imaginar. E também como estatística, né, eu estava verificando que a nossa Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, ela, no primeiro semestre de 2022, ela traz um número alarmante, né, de 31.400 denúncias, né, em relação à violência contra a mulher, e no primeiro semestre, pasmem, mais de 170 mil violações em relação à violência de gênero e violência doméstica. Além do que a doutora Sâmia trouxe, né, da estatística do Rio de Janeiro, que cresceu alarmante, o crescimento alarmante dos casos de feminicídio, nós temos esses outros dados, entendendo que temos sim ferramentas tecnológicas, nós temos sim instrumento legal, mas o gênero feminino, as mulheres em si, elas ainda sofrem muita violência. Então, acho muito importante a gente ainda debater essa pauta, termos essa rede de apoio congruente, forte, termos mulheres ao nosso lado, as quais nós possamos conversar, confiar, pedir ajuda, pedir socorro, e estamos aqui nesse momento muito importante, comemorando, né, porque é importante a gente lembrar que comemorar é trazer à memória o porquê desse Dia Internacional das Mulheres, essa luta a qual nós a cada dia estamos trazendo à tona a liberdade, a igualdade dos nossos direitos, desejo de termos paz e tranquilidade para sermos aquilo que nós somos, da melhor maneira que nós pudermos. Então, eu venho agradecer a participação da minha amiga, a doutora Sâmia Massari, que brilhantemente falou sobre esse tema, e agora eu passo a palavra novamente para a doutora Larissa, que vai passar para a próxima mediadora e a próxima palestrante. Desejo um excelente evento a todos. Muito obrigada pela contribuição e pelos comentários, sem dúvida alguma,
é muito importante, como a gente mencionou, como a gente vem batendo na tecla, mas mais do que isso, os números que você mostrou trazem justamente a necessidade, né? Quando a gente escuta eles, a gente sente, não tem como todas nós sentirmos o peso e a importância que é a gente ver o retorno que é desses aplicativos, dessas novas formas e ferramentas de auxílio às mulheres. Bom, dando seguimento, né, à nossa pauta, ao nosso evento de hoje, eu convido para a nossa roda de conversa nossa super convidada da manhã, né, do dia, doutora Júlia Kerr, ela que é advogada, pós-graduada em Direito Público e Tributário, MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC, pós-graduada em Processo Civil Contemporâneo, sócia do escritório Kerr Advocacia, pós-graduanda em Violência Doméstica, presidente da Comissão da Mulher da ABA Rio de Janeiro, membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos da ABA, membro da Comissão de Estudos sobre Alienação Parental da OAB Rio de Janeiro e coordenadora adjunta de Direito das Mulheres da ESA. Seja muito bem-vinda, doutora Júlia, ao nosso evento da Comissão de Direito Digital. É uma honra poder contar nessa pauta com essa super participação da ABA Mulher. Obrigada, doutora Larissa. Obrigada a todas as participantes envolvidas nesse evento. Eu fico muito orgulhosa, sinceramente, de ver uma comissão de direito digital, de uma área do direito que tem uma atuação muito específica, né, embora seja ampla, mas realmente debruçada sobre uma causa que é tão importante, que é a causa das mulheres. Enche o meu coração de alegria e de esperança, porque muitas vezes nessa batalha a gente sente que é difícil, né? A gente se sente um pouco sozinha. O obstáculo, né, o desafio é muito grande. Então, muito obrigada. Eu gostaria de parabenizar a palestra da doutora Samia Massari. Eu já sabia da competência dela e da profundidade do conhecimento dela nessa área, porque ela, inclusive, foi uma das nossas palestrantes no evento que a Comissão da Mulher aqui do Rio de Janeiro tem desenvolvido a pedido do Dr. Esdras em âmbito nacional, aproveitando aqui para fazer, né, minha propaganda, a gente tem o projeto Salve uma Mulher, que Salve uma Mulher foi do ano passado, esse ano é o Viva Mulher, Combate ao Feminicídio. Porque realmente a gente precisa de todos os esforços para combater uma realidade que é inadmissível, né? Ontem foi divulgado o dossiê Mulher, né, 2022, a gente, infelizmente, tem números muito tristes a divulgar, mas que tem que trazer a reflexão, tem que trazer a oportunidade de pensarmos soluções. Então, assim, a palestra da doutora Samia foi ótima e certamente eu vou pegar vários pontos que ela trouxe para desenvolver aqui o meu raciocínio, a minha fala, porque são de extrema relevância, né? Então, assim, eu gostaria primeiro de, chamando ao tema desse evento, né, de promover a segurança da mulher no mundo real e virtual, a gente precisa pensar que essas questões de gênero, elas afetam a tudo e a todos, né? Uma mulher, ela é habituada, ela é criada para ter medo. Ela tem medo de andar numa rua escura e ser atacada. Ela tem medo de ser julgada equivocadamente. Ela tem medo de sofrer um assédio, um abuso. Então, às vezes, as mulheres evitam determinadas roupas, evitam sair em determinados horários, exatamente porque elas atuam baseadas no medo. E, ao contrário do que se pensa, o ambiente da internet, né, esse mundo virtual, não necessariamente se torna um ambiente seguro para essas mulheres. Nós temos visto, muitas vezes, o oposto, porque o ambiente virtual também tem sido usado como ferramenta de violência, de opressão, de disseminação de ódio contra as mulheres. Da mesma forma que é um mecanismo que pode ser muito útil, né, na propagação de informação, na reunião de pessoas com um propósito nobre, ela também pode ser utilizada de uma forma ruim, por pessoas mal intencionadas. E aí eu não posso deixar de citar um tema
que tem sido bastante falado ultimamente, que é o movimento Red Pill, né, da machosfera. Porque realmente isso é a prova concreta de que essas ferramentas, né, digitais, o mundo virtual, ele pode ser usado de uma maneira muito deletéria, muito perigosa, muito prejudicial. Quando você tem grupos que se reforçam, que disseminam práticas abusivas, criminosas, reprováveis moralmente e que precisam ser combatidas, que buscam resistir à luta pela equidade. As mulheres não estão aqui buscando benefícios, elas estão buscando iguais oportunidades, uma proteção e uma reparação histórica, porque há muito pouco tempo nós passamos a ter acesso a direitos civis básicos. Há bem pouco tempo atrás, as mulheres casadas eram praticamente dependentes de seus maridos, elas nem tinham a capacidade civil total, elas precisavam da anuência dos seus maridos para atos da vida civil, como tirar passaporte, trabalhar, votar. Então, a gente precisa entender que essa bagagem cultural ela ainda está presente. E se nós não trabalharmos na conscientização, na educação, e eu digo educação básica, nós tivemos um grande avanço recente, que foi a inclusão da pauta de violência contra as mulheres nos currículos de educação infantil, educação básica. Porque realmente precisa ser algo falado, difundido, esclarecido. A gente não pode permitir que isso seja tido como algo natural. A naturalização ela é muito ruim para todos. Porque quem sofre a violência vai continuar sofrendo, e quem a pratica sequer vai se dar conta de que é algo reprovável. Então, isso é fundamental. É fundamental que uma criança possa identificar que a sua mãe sofre violência ou que ela está sendo vítima de violência, né? Então, essa questão do ambiente virtual, ele ganha grandes proporções, né? Você, ao contrário do que acontece, por exemplo, na rua, se uma mulher sofre um assédio, uma agressão, é extremamente traumático para essa mulher, muitas vezes, embora não seja novidade, né? Todas elas têm medo porque sabem que o risco é grande. Infelizmente, os homens se sentem autorizados a tocar, autorizados a violar barreiras, né? Atingir mulheres. Os corpos, a objetificação trazida pela doutora Sami, ela é real, infelizmente. Então, mas se você para pensar numa exposição feita nas redes sociais, na internet, a amplitude, a abrangência, o alcance que essa ação pode ter é inimaginável. E o nível de prejuízos à saúde dessa mulher, a capacidade que ela vai ter para lidar com isso, também é algo incalculável. É muito difícil você, primeiro, estancar esse vazamento, né? Por mais que a justiça determine a retirada, depois que isso foi para as redes, várias pessoas podem ter esse conteúdo e voltar a postar. Então, assim, você perde o controle. Então, é fundamental que a gente tenha a consciência. E aí eu volto aqui para chamar a atenção para a necessidade da educação e da conscientização. Essa geração agora de crianças e adolescentes é uma geração conectada. Já nasceu conectada. E talvez eles não tenham ainda a noção e a consciência de que tudo que eles fazem nesse ambiente pode ter proporções inimagináveis e consequências jurídicas, legais. Então, você propagar ali um bullying, divulgar fotos da sua namorada na internet sem autorização dela, fotos íntimas,
você fazer ofensas. Isso pode se virar contra você. Essas crianças precisam ter a noção, esses adolescentes precisam ter a noção que há uma responsabilização por esses atos. Isso é fundamental. Isso é fundamental não apenas para proteger as possíveis vítimas dessas crianças e adolescentes, mas também para proteger a si mesmos, porque eles ainda estão em fase de estruturação das suas capacidades, né, de julgamento, de avaliação, não tem maturidade ainda para entender a gravidade de determinados comportamentos e ações. Então, cabe a nós, como pais, como tios, como parentes, como amigos, como profissionais, fazer esse alerta da importância da conscientização a respeito disso. E vale dizer também que o ambiente da internet ele acaba encorajando pessoas que, na vida real, no dia a dia, não teriam coragem de se manifestar em determinadas situações. Então, ao que parece, a tela do computador se torna um escudo. E não apenas isso, talvez algum perfil fake, né, alguma maneira de não ser identificado, dê a essa pessoa a coragem de fazer algo que, se ele pudesse ser identificado, ele não faria. Então, essa possibilidade de não identificação para não responsabilização acaba encorajando certas pessoas a atitudes reprováveis. E a gente precisa entender que isso deve ser a todo custo combatido. Então, nós temos, sim, que fomentar o registro dessas ocorrências. Hoje em dia, existe a delegacia online. É extremamente desagradável, ninguém quer, né? Ninguém, em sã consciência, gostaria de frequentar uma delegacia para fazer. Às vezes ela deixa de ir porque vai chegar lá, vai ver outros casos, sabe? Vai ser exposta. Então, vou colocar aqui um possível crime, né, cometido contra uma mulher. Vamos supor que ela tenha sido vítima de uma pornografia de vingança. E faça ressalva aqui ao termo, porque realmente muitos doutrinadores, inclusive a professora Alice Bianchini, ela critica esse termo, porque a pornografia ela já tem uma conotação super negativa de vingança, mas ainda porque parece que ele está revidando um mal que a própria mulher fez, e não é verdade, né? Aquelas fotos, aqueles registros íntimos foram criados ou sem a anuência, sem a mera consciência dessa mulher, ou se o foi para uma utilização entre eles e não para divulgação. Então, existe essa ressalva contra o termo, mas o fato é que esse termo faz menção a registros íntimos que são divulgados de maneira mal intencionada pelos ex-companheiros ou atuais parceiros dessa vítima, em troca de algum benefício, enfim, ou de voltar com um relacionamento, ou por terem se sentido de alguma forma atingidos, traídos, enfim, não importa qual a motivação, mas eles se sentem no direito de propagar essas imagens pela internet a fim de atingir essa vítima, essa mulher. Se você considera que isso é uma tentativa de atingir essa vítima, já conseguiu, porque se essas imagens vazaram, ela já está se sentindo péssima por isso. E aí, se ela for à delegacia, ela já está sem o controle de em quem isso vai chegar. Ela vai levar a mais pessoas. Então, aquela sensação de vergonha, de arrependimento, de não ter... E muitas vezes ela vai ser julgada por isso. Porque, no fundo, a sociedade machista e patriarcal sempre responsabiliza as mulheres. Porque a mulher estava aquela hora na rua, porque ela estava com aquela roupa, porque ela estava dançando de uma maneira sensual, porque ela tinha bebido tanto. E aí, quando ela chegar com esse registro, pode ser que ela escute: e por que você permitiu que gravasse esse vídeo? Ou por que você se permitiu ser fotografada?
a responsabilização automaticamente se volta contra a vítima. E, mais uma vez, ela vai ser vitimada. E aí eu chamo aqui a atenção para um crime recente de violência institucional, que ainda é muito recente, a gente ainda tem que discutir muito, né? Entender muito como ele vai ser tratado, mas é um fato. Muitas mulheres são violentadas pelas instituições que deveriam protegê-las. E eu não falo apenas de delegacias, eu falo até do judiciário. Muitas vezes, a gente viu o caso da Mariana Ferrer, a vítima, ela é ainda mais violentada na instrução de seus processos. Então, é fundamental que a gente entenda que a reação da vítima não nos compete julgar. Ela não resistiu a uma tentativa de estupro. Ela tinha chance de se safar? Você sabia que, do ponto de vista da neurologia, né, da neurobiologia, da psicologia, muitas pessoas em situações de perigo simplesmente congelam? É uma reação natural. Como julgar? Então, o primeiro exercício que a gente precisa ter é do não julgamento. A segunda questão que eu gostaria de trazer é que a tecnologia ela pode ser uma grande aliada. A doutora Sâmia trouxe de maneira muito assertiva os aplicativos que existem, né, para auxiliar essas mulheres em situação de violência, mas eu gostaria de chamar a atenção para algo ainda mais simples. A utilização desses mecanismos como meios de prova. Porque a gente sabe que a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela é cometida muitas vezes no âmbito de casa, sem testemunhas, ou com testemunhas que, na verdade, não seriam exatamente testemunhas, poderiam ser informantes, né, dado o vínculo com aquela pessoa. Como essa mulher vai provar que ela sofria aquele tipo de violência? Muitas vezes é uma violência que não deixa marcas, não é uma violência física necessariamente, é uma violência psicológica, uma violência moral. Então, você utilizar o seu celular para gravar, para printar conversas, isso é fundamental. E que a justiça cada vez mais se mantenha aberta a esses registros, porque eles podem salvar vidas. E eu chamo aqui a atenção a um fato que muita gente não sabe. O que existe de mais comum é a imputação de crime de injúria e difamação, né, contra as mulheres. E você só tem 6 meses para tomar uma iniciativa judicial, né, que seria o caso, eu não sou criminalista, mas você entrar com a queixa-crime, né, que seria uma ação penal privada, para responsabilizar essa pessoa que cometeu esses crimes contra você. 6 meses. É muito pouco tempo, considerando que essa violência ela é normalizada, ela está no nosso dia a dia. Então, a gente precisa ter atenção e trazer essas informações para dar ferramentas a essas mulheres sobre isso. Nós já temos, como a doutora Sâmia bem disse, muitas leis protetivas. Nós temos a Lei Carolina Dickmann, nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos a própria Constituição que confere uma proteção ampla. Nós não precisaríamos, se houvesse bom senso, educação, conscientização, nós não precisaríamos de todas essas outras leis, mas elas existem. Elas existem e existem porque a gente precisa, principalmente na área do direito penal, a gente precisa estar muito estrito ao que está ali. Então, se não existe um determinado tipo penal, é um desafio muito grande para a mulher conseguir provar que o que ela sofreu é efetivamente um crime. E isso acaba somado, obviamente, ao fato de haver um julgamento baseado em estereótipos, de haver um machismo estrutural. Isso cria nela a sensação de injustiça. Traz a ela uma avaliação de desacreditar a justiça, o poder judiciário. Ela não se sente acolhida. Ela não acha que ela vai ser efetivamente entendida. Ou ainda que seja,
as próprias penas previstas para determinados crimes são muito baixas e não vão resolver o problema. Pode ser que esse agressor ache que vale a pena. Eu vou pagar uma cesta básica e está tudo certo. Ela merece ouvir o que ela tem para ouvir. Então, a gente precisa trabalhar com a conscientização. A gente precisa conscientizar essas pessoas da importância de denunciar. Saiu o dossiê, como eu falei, a doutora Sâmia também falou dos casos de feminicídio, e eu vou citar aqui uma fala da doutora Adriana Ramos de Mello, que é a juíza, que é a mais antiga juíza de juizado de violência doméstica do Rio de Janeiro, uma referência no assunto. Ela esteve palestrando essa semana no STJ, e ela trouxe um dado que é muito importante, que está conectado com a análise econômica do direito, que é um tema que eu particularmente adoro. Que a gente tem resistência. A gente sabe que as questões de violência contra a mulher são subnotificadas exatamente por essa questão de vergonha, né? De ter receio da denúncia se virar ainda mais contra ela, tem medo de morrer ao denunciar o próprio agressor, ela tem medo de passar fome, porque ela pode ser dependente econômica dele, dos seus filhos serem retaliados em função disso. Enfim, existe uma série de motivos que podem levá-la a não registrar. O próprio descrédito, né, da autoridade policial que vai receber esse relato. Mas existe um outro ponto que é relacionado aos próprios crimes de feminicídio. A doutora Adriana relatou que, de um estudo que eles fizeram no núcleo lá de gênero da Emerge, que existe uma resistência a utilizar o termo feminicídio. Muitas vezes, nas decisões, são colocados termos como homicídio qualificado pelo inciso que fala do feminicídio, mas a expressão, ela não é usada. E o que não é visto, não existe. Você não visibiliza esse tipo de questão. E aí eu chamo aqui um livro que eu recomendo a todo mundo, Rápido e Devagar, exatamente porque traz a mecânica do raciocínio, o que nos leva, o que nosso cérebro considera na hora da tomada de decisão. E se eu não estou vendo, isso não me vem. Então, a gente só vai ter chances de avançar ainda mais se a gente souber nomear exatamente todas essas violências. Porque existe todo um contexto e todo um conceito que foi desenvolvido e que justifica a utilização daquele termo. Essas resistências invisíveis, elas precisam ser desfeitas, porque elas se tornam vieses. Elas são oriundas de vieses, distorções, porque, na verdade, a neutralidade ela praticamente não existe, né? A gente é criado numa sociedade machista, a gente precisa o tempo todo se policiar contra isso, e a educação é a melhor ferramenta. Nesse ponto, eu gostaria também de fazer um link com esse tema e com uma palestra que eu tive o prazer de dar ontem no Instituto Brasileiro de Petróleo, a respeito da necessidade de mais mulheres nas carreiras STEM, que é de engenharia, tecnologia, matemática, porque assim, mulheres ocupando esses espaços serão capazes de oferecer não apenas o brilhantismo da sua capacidade profissional, mas também construir soluções para dores que elas sentem, que elas sabem na pele o que é. Então, cada vez mais que nós tivermos mulheres em todos os espaços, principalmente agora nessas carreiras de tecnologia, talvez mais tecnologia seja gerada exatamente na proteção dessas mulheres e dos mais vulneráveis. Bom, isso era o que eu queria tentar contribuir com vocês e, mais uma vez, agradeço a oportunidade de falar nesse evento tão bem elaborado. Muito obrigada, doutora Júlia. Sem dúvida alguma, a Mariana está aí escrevendo nos comentários, trazendo informações muito relevantes. Como a gente falou, a gente quis falar da pauta, nós temos a nossa doutora Sâmia, que é especialista, mas, sem dúvida alguma, alguém, né, dentro da aba mulher tem muito mais propriedade sobre esses números, sobre essas ocorrências, fora o projeto, né, como você mencionou agora, o Viva Mulher, e que já existia, né, desde o ano passado, o projeto anterior. A gente sabe o trabalho de vocês, o engajamento de vocês dentro dessa causa, que é de extrema importância,
E aproveitando o gancho, como a doutora Júlia disse no início, né? A gente achou que, quem olhou, né, achou que seria inusitada essa ligação entre as duas comissões, mas nós somos uma comissão de direito digital que, por incrível que pareça, diferente do mercado na área tecnológica, ela é majoritariamente feminina. Por conta disso, a gente ligou esse alerta em cuidar, nesse mês de março, também desse tema, que não é só da comissão da aba mulher, mas sim de todas nós mulheres, de todas nós advogadas e advogados. Afinal de contas, a pauta ela precisa ser respeitada não só por nós, mas principalmente por eles. Eles também precisam estar presentes nesses eventos e estarem cada vez mais aptos e adaptados a ouvirem e ajudarem. Mas como a gente sabe, é ainda uma grande dificuldade, né? Por maior que sejam na parte escrita, na parte legislativa, os avanços, por maior que sejam a construção de delegacias especializadas, que é de extrema importância, por maior que seja o aparato dessas delegacias e de todos que mobilizam ao entorno dela, a gente sabe que, na realidade, a luta feminina por conquista de direitos vai muito além do 8 de março, vai muito além apenas do mês de março, mas se prolonga o ano inteiro, quando a gente quer entrar numa área, quando a gente quer entrar numa empresa, quando a mulher quer exercer uma função, ou qualquer outro tipo de atividade antes vista como masculina, e eu tenho certeza que todas que estão aqui nos assistindo, em algum momento da vida, não só profissional, mas pessoal também, já se deparou, já teve que lidar com essa situação. Então, sem dúvida alguma, a comissão era mais do que apropriada e mais do que indicada a estar aqui conosco nessa manhã, para poder falar com essa propriedade que vocês possuem a respeito da pauta. E eu aproveito para agradecer aí toda a comissão, em nome da doutora Júlia. Acabei de ver aqui o comentário também da nossa querida doutora Natasha, é uma parceira, eu tenho um carinho muito grande. Para quem não sabe, já foi presidente também da aba Mulher aqui do Rio de Janeiro, agora é da aba Nacional, aba Mulher Nacional, e é um prazer tê-la aqui conosco também assistindo ao evento. Agradeço mais uma vez, doutora Júlia, e passo para a doutora Gisélia fazer seus comentários. Doutora Júlia Kerr, uma nova amiga que eu ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente. Conforme a colega foi falando, foi abrindo, né, vários links e várias lembranças, né? Porque qual é a mulher que não tem lembranças? E sobre tudo que a colega contribuiu, e a doutora Sâmia também, nós poderíamos trazer, né, não somente uma palestra em comemoração, né, ao Dia Internacional da Mulher, mas um seminário, um simpósio, um congresso, porque dali nós tiramos, né, várias vertentes e vários espectros sobre esse tema tão abrangente. Lembrando da fala de uma colega nossa, que é uma advogada goiana, que esteve conosco aqui na OAB Santa Cruz, porque eu também colaboro como diretora da ESA, da 30ª subseção do Rio de Janeiro, da OAB Santa Cruz. Ela veio trazer a doutora Ana Carolina Fleury, ela veio trazer o tema sobre o julgamento, né, com perspectiva de gênero, né, trazido pelo CNJ. Então, uma das advogadas participantes desse encontro foi a doutora Ana Carolina, que ela diz o seguinte: não existe um padrão de vítima e nem uma figura de vítima perfeita ou ideal. Todas nós podemos ser vitimizadas, né? Assim que nasce uma mulher, nasce uma culpa e nasce um medo. A culpa nunca é e nunca será da vítima. Nós temos que entender isso. E sobre esse comentário que a doutora Júlia muito assertivamente trouxe em relação à nossa questão neurológica, o que aconteceu com a Mariana ou qualquer outro julgamento, o ser humano, quando ele está numa situação de dificuldade, ele só pode fugir ou lutar. E muitas vezes as pessoas podem travar. Porque nós, mulheres advogadas, nós muitas vezes temos, além do nosso lugar de fala, né, como especialistas, como mulheres, como detentoras do entendimento, às vezes, intelectual da matéria, nós também temos protagonismo. E é muito triste pensar que, em que momento, né, um bebezinho de menos de um mês teve culpa ao ser violentada e falecer pelo seu próprio genitor, alguém que deveria cuidar. Em que momento uma criança violentada na sala, né, de um pediatra, abusada, ela teve ali alguma culpabilidade
em relação ao seu comportamento, alguma escolha, alguma coisa que ela denotasse ou aparentasse ou alguém intuísse. Em que momento uma mulher que está voltando para casa depois de um dia de labor cansativo e tem que passar determinada localidade ou uma rua e pode ser violada, aonde ela tem culpa? Em que momento uma idosa frágil, por conta de manias e taras sexuais, perversões, ela acaba tendo a sua residência invadida e é violentada? Em que momento uma pessoa que está trabalhando e é violentado o seu direito ali de se manifestar por conta do seu gênero? Então, mulheres trans, mulheres, meninas, jovens, adolescentes, nós o tempo todo, a todo tempo, temos os nossos direitos violados. E não é porque nós estamos aqui falando que nós temos uma tranquilidade maior, nós não vamos sofrer algum tipo de violência, né? Porque eu entendo também como a objetificação do nosso corpo, ou da nossa identidade, ou do nosso gênero, por ser feminino, por determinadas abordagens ou determinadas perguntas, também como uma violência. Entrar no meu escritório, me ver sentada à minha mesa e me perguntar se eu ainda sou uma advogada, eu acho isso uma violência. Por que eu não seria a advogada do escritório? Olhar uma foto e intuir que aquela foto quer dizer alguma coisa e dar a liberdade da pessoa fazer ou não um determinado comentário, apenas é uma foto. Então, nós o tempo inteiro somos vitimizadas e revitimizadas em questões agora do poder público, que a doutora Júlia muito bem trouxe, quando a mulher vai buscar ajuda, o porquê ela fez, o porquê ela não fez, o que ela deveria ter feito, a exposição acaba sendo maior, a curiosidade e a disseminação daquelas imagens ali, que muitas vezes ela não tinha noção do que estavam sendo realizadas. Então, muito obrigada, Júlia, querida, muito obrigada por essa contribuição maravilhosa. Espero muito em breve poder lhe dar um abraço, unir a minha mão à sua, como a da Natasha, como a da Larissa, da Mariana, da Fabiane, da Sâmia, de todas as colegas aqui presentes, de todas as que estão nos assistindo agora, em prol de uma sociedade mais justa, onde nós vamos ter mulheres em todas as carreiras, em todas as áreas, especialmente na carreira política, porque nós precisamos de mulheres fazendo leis, mulheres que entendam o que nós passamos desde que nós nascemos até quando encerramos a nossa vida aqui nesse plano. Porque não é fácil ser mulher. Realmente, de frágil nós não temos absolutamente nada. E estamos aqui hoje, nesse congraçamento, nesse momento de conversa, de exposição de ideias, de trocas, de mulheres que já passaram, mulheres que já viram outras passarem, mas mulheres que estão lutando por uma sociedade mais justa. Então, eu agradeço muito a sua participação, retorno para a doutora Larissa, minha amiga, que vai chamar a nossa próxima palestrante maravilhosa, que é uma mulher que tem muita experiência também nesse aspecto dessa temática, porque também é uma estudiosa sobre o tema, além também da questão do direito militar e direito digital. Muito obrigada. Obrigada, Gi, mais uma vez pelas contribuições cirúrgicas. Obrigada, Júlia, pela presença. Agradeço a toda a comissão da Aba Mulher por mais uma parceria, por estarmos juntos em mais um evento e que tomara que venham muitos outros ao longo de 2023. E quanto à pauta, podem contar sempre conosco. Estamos à disposição aí para contribuir e colaborar sempre que puder. Obrigada, Júlia. Gi, também agradeço, né, aproveitando para agradecer mais uma vez pelos comentários. A doutora Fabiane está aqui, em breve vai estar conosco, está iniciando a câmera, mas Gi, mais uma vez, trouxe outros alertas muito relevantes e muito importantes, o quanto esses temas, o quanto essa pauta vai muito além do que a gente está vendo e está ouvindo aqui agora, né? A fragilidade que se foi atribuída à característica, ao gênero da mulher, já está mais do que provado que não existe, muito pelo contrário, né? É a famosa imagem da Mulher Maravilha, ao mesmo tempo que a gente não tem que provar para ninguém, e nem para nós mesmas, que somos essa Mulher Maravilha, que temos que dar conta de tudo, mas na prática somos sim, na prática só nós sabemos a quantidade de atribuições e de demandas que só as mulheres carregam historicamente e socialmente e que seguem tendo, que vão seguir, que isso não vai ser uma mudança
rápida, culturalmente falando, mas que, paulatinamente, a gente tem que, sim, construir uma sociedade com maior igualdade em todos os aspectos, né? Tanto nas atividades dentro de casa, quanto no mercado de trabalho 100% igualitário, que é o que a gente almeja, é o que a gente sonha, por mais longe que ainda estejamos disso, mas é o caminho que estamos tentando alcançar. Doutora Fabiane Andrade já está aqui conosco, ela que é nossa membro da Comissão de Direito Digital e é presidente da Comissão Nacional de Direito Militar, da ABA. Seja muito bem-vinda, doutora Fabiane. Sei que muitos aqui já a conhecem, mas eu vou brevemente fazer a apresentação da doutora Fabi, né? Melhor dizendo, ela que é PhD, estudante em Filosofia Política e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, mestre em Direito pela Universidade de Salamanca e chancelado pela PUC do Rio de Janeiro, professora universitária, oficial da Reserva Não Remunerada da Marinha do Brasil, presidente da Comissão Nacional de Direito Militar da ABA e presidente da Comissão Especial de Direito Previdenciário Militar da 16ª Subseção da OAB Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo ao nosso evento, Fabi, você que abarca, que a gente, como a gente sabe, é uma estudiosa e conhece muito dos temas, mais uma vez está aí nos ajudando, contribuindo com a comissão e com as mulheres, falando desse tema de tanta relevância, que é manter a mulher segura, né? Safe Room, como é o nome do nosso seminário de hoje. Bem-vinda, Fabi. Muito bom dia a todos, espero que estejam me ouvindo bem. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, agradecer minha querida amiga Larissa, minha querida amiga Gisélia, a Mariana, que eu não sei se está nos escutando, parabenizar a doutora Júlia Kelly, a doutora Sâmia, que foram brilhantes em suas exposições, e obviamente que sem pretender esgotar o tema, e aí faço minhas as palavras da Gisélia, de que nós precisamos explorar esse tema de forma mais aprofundada. Afinal de contas, assim, a robustez de material com que eu pesquisei para fazer essa pequena exposição no dia de hoje não se esgotará naturalmente, porque nós precisamos estar sempre enfatizando esse tema. Esse é um tema que precisa ser explorado, que precisa ser difundido cada vez mais, porque trazer à tona e conscientizar as pessoas da importância de respeitarmos uns aos outros, independentemente do gênero, vou falar também dessa questão genérica, é algo que é extremamente relevante. Então, partindo-se do princípio que nós entendemos pelo respeito, nós entendemos também da condição de respeitar o gênero mulher. E principalmente a respeito dessa colocação que foi feita não apenas pela Júlia, como também pelas minhas queridas amigas aqui, Gisélia, Larissa e pela Sâmia, a conscientização da sociedade se dá por meio desses eventos que são realizados pela ABA, pela Comissão de Direito Digital, que para mim passeia por todos os âmbitos e eu sou prova viva disso, porque estou como presidente da Comissão Nacional de Direito Militar, mas desenvolvo um trabalho de crimes cibernéticos no direito militar e crimes cibernéticos praticados contra a mulher militar, que não deixa de ser mulher, mas que por outros vieses é permitida, passível que ela sofra constrangimentos diferenciados, vamos colocar dessa forma. Então, Larissa, te agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Eu vou tentar trazer de alguma forma mais ampla, não vou conseguir me aprofundar, obviamente, porque o tema é bastante extenso, o máximo de conceitos possíveis a respeito dessa dinâmica dos crimes cibernéticos. Trouxe aqui algumas exposições, algumas leis que já são conhecidas, mas falar de forma mais contundente, obviamente precisaríamos mais tempo para explorar, mas de forma alguma me esquivarei de trazer à tona as questões que são extremamente relevantes no âmbito do direito digital e dos crimes cibernéticos praticados contra a mulher. Bom, nós sabemos, isso é muito evidente, das principais leis que regulamentam este meio. Nós temos aí no arcabouço jurídico alguns meios possíveis e passíveis de serem utilizados em defesa da mulher. E hoje, com essas capitulações, as tipificações de tais crimes, e realmente eu que venho estudando, venho desenvolvendo um trabalho de identificação e da aplicação desses crimes em ambiente virtual, da identificação desses crimes em ambiente virtual há algum tempo. Eu posso observar que com esse exponencial, e aí eu não fazendo nenhuma apologia à tecnologia propriamente dita, mas com o exponencial crescimento da tecnologia, possibilitou-se que neste cyberespaço os crimes virtuais tomassem proporções maiores. Então, esse crescimento
exponencial das agressões, não apenas voltadas para as mulheres, a gente vai falar dos crimes sexuais virtuais, mas as agressões direcionadas às pessoas através das redes sociais, dos outros meios possíveis, que não se restringiram exclusivamente aos e-mails, elas tiveram um crescimento maior. E aí a gente pode sim falar, e pegando um gancho no que a Gisele acabou de expor aí no final da apresentação da doutora Júlia, da questão da pedofilia virtual, da questão dos crimes sexuais praticados contra a mulher em ambiente virtual e de toda essa dinâmica de como é abordado como é que eu vou explicar? Essa percepção de como entender, como penalizar, como atingir, alcançar esses objetivos. Como eu vou penalizar, como eu vou identificar? Então, a gente teve aí um exemplo da Lei Carolina Dickmann, todo mundo conhece mais como Lei Carolina Dickmann, que é a 12737 de 2012. Às vezes a gente fica até meio assim na dúvida, peraí, deixa eu ver aqui qual é a lei, porque você está tão acostumado a falar da Lei Carolina Dickmann que você não se prende ao número da lei. E a gente entende, naquela época, quando ela sofreu aquele vazamento de dados, que veio não apenas as fotografias delas foram veiculadas nas redes, como também mensagens, que ali já era o início de uma grande violação. Mas eu não sei, por exemplo, se vocês têm essa consciência, vocês têm essa informação de que há muitos anos atrás, isso já acontecia, por volta de 1960, se não me engano, já haviam essas invasões em meios militares, meios bélicos, para acesso a informações de guerra. Então, isso foi cada vez mais aperfeiçoado. E em 2017, para quem não sabe, mas eu vou falar um pouco desse conceito, em 2017 aconteceu o que nós chamamos de estupro virtual. Esse primeiro estupro virtual, assim considerado, ele foi identificado porque hoje, né, na capitulação dos crimes praticados contra a mulher, que foram incutidos, inclusive, na Lei Maria da Penha, depois eu vou fazer uma pequena abordagem a esse respeito, que são os crimes que são praticados, que são veiculados de alguma forma, trazendo à tona a violência sexual por atos libidinosos e não necessariamente com contato com a vítima. E as pessoas perguntam, eu até me lembro que acho que foi no Conecta, Larissa me corrija se eu estiver errado, acho que foi no Conecta que nós falamos sobre esse tema, não foi, Larissa? Então, que esse estupro virtual, tipificado como tal, ele não exige mais que a mulher seja a exclusiva vítima do estupro, ou seja, como qualquer conduta que se amolde como ato libidinoso é tipificada agora como estupro. Então, por que é possível a prática do estupro virtual? Porque o contato físico necessariamente entre autor e vítima não é indispensável, bastando apenas o constrangimento mediante violência ou grave ameaça à prática de qualquer ato libidinoso. Inclusive, salvo melhor juízo, Fernando Capês fala em sua obra que essa tipificação, nessa ação de constrangimento da pessoa, homem ou mulher, a ter conjunção carnal ou a prática, a permissão que ela pratique outro ato libidinoso, trouxe nessa amplitude um arcabouço maior, sem importar na abolição crimes. Ou seja, houve uma tipicidade meramente relativa, com a mudança de um tipo para o outro, porém abrangendo e configurando o estupro virtual na concepção dos crimes. O estupro está previsto no artigo 203 do Código Penal Brasileiro, é a Lei 12.015 de 2019, e aí ele entra no rol dos crimes contra a liberdade sexual. E aí nós falarmos a respeito dessa disposição da valorização da mulher, eu me lembro que minha mãe costumava até brincar que o Dia da Mulher é todo dia, porque todo dia a mulher precisa ser mulher, todo dia ela precisa ser responsabilizada, todo dia ela vai sofrer, de alguma forma, como a Gisele trouxe, algum constrangimento ou algum comentário. Ah, mas é mulher, ela está dirigindo, só podia ser mulher, não consegue estacionar, mas tinha que ser mulher. Não, tinha que ser sempre essa forma pejorativa e essa mudança de consciência, ela é realmente muito importante. Nós estamos atrasados, mas existem países ainda piores a nível de atraso, do próprio constrangimento, salvo o melhor juízo das mulheres afeganistãs, não lembra, Gisele, dessa situação? E outras circunstâncias também exponencialmente perigosas no que tange a violência propriamente dita, a chegar às vias de fato, e a ridicularizar, menosprezar, desmerecer a mulher.
E o ambiente virtual, ele possibilita isso de forma que eu entendo covarde. Covarde porque existe um desdobramento, e esse desdobramento implica que aquela mulher venha, na qualidade de vítima, venha a ser exposta, e nesse contexto de exposição, por mais que ela tente a contextualizar o fato, o motivo de ter passado por aquela situação, ela ainda se responsabiliza, se culpa. Mas eu não devia ter deixado de tirar a fotografia, não devia ter deixado de fazer o vídeo, a culpa é minha, porque divulgou aquela, fez uma exposição minha, porque fez uma divulgação de um vídeo, uma fotografia, ela acaba se penalizando, se culpando, se autorresponsabilizando por algo a que não deu causa. Então, entendermos a dinâmica das ferramentas, tanto da Lei 12.737 quanto do Marco Civil da Internet, de 2014, a 12.965, de 2014, é perceber que tais ferramentas, elas objetivam necessariamente produzir não apenas recursos para coibir tais práticas, como também penalizar. E que bom que hoje nós temos, e a Lei Maria da Penha, não sei quem foi que falou, mas eu também li, é uma das leis mais completas que tem a esse respeito, porque ela visa proteger a mulher em todos os âmbitos. E olha que interessante porque a Gisélia falou que todas nós, em algum momento da vida, passamos por constrangimento, quer seja sexual, ou pessoal, ou profissional, ou as mulheres ainda recebem os menores, vou corrigir aqui, bem enfatizar, os menores salários ainda são tratadas com um certo descaso em determinadas categorias, inclusive no serviço público. Não é diferente no serviço público, eu que estive na caserna aí por 9 anos e mais alguns meses, passei por situações de assédio sexual, propriamente dito, não precisou ser virtual, mas foi de assédio sexual e moral também, porque existe toda um desdobramento na carreira militar de entender que a mulher ainda é um ser inferior, embora ela já esteja na força desde 1983. E aí, essa desmistificação e esse entendimento denota uma construção de pensamento e uma alteração de entendimento da sociedade a partir daqueles indivíduos que são as minorias e o gênero feminino, obviamente, de que merecem respeito e atenção e cuidado. Então, quando divulgo a foto de uma mulher nua, ou quando eu faço uma montagem, como foi exemplo do que aconteceu até na época da Lei de Acesso à Informação, a gente não tinha nem LGPD, nessa época, lá na Força, quando eu servia, de uma militar que teve a exposição da sua fotografia colada no corpo de uma outra mulher desnuda e divulgado isso por todos os âmbitos dos grupos de WhatsApp do quartel. Eu ridicularizo, eu menosprezo, eu diminuo, eu inferiorizo, eu deprecio aquela mulher. E quando eu me comporto dessa forma, a tendência é que eu venha a ser responsabilizado. E aí alguns perguntam, mas como que a gente descobre isso? Isso ainda é um grande desafio. Embora a possibilidade que foi introduzida, salvo melhor juízo, pela doutora Júlia, de realizarmos estes registros de forma virtual, de forma menos constrangedora, identificar a origem de quem praticou aquele crime, ainda é um grande desafio, ainda é algo que eu estudo muito, me pergunto como fazê-lo, porque por mais que nós tenhamos hoje ferramentas, temos as leis, temos a Maria da Penha, temos a adaptação do estupro virtual no Código Penal, temos o Marco Civil, a Lei Carolina Dickmann e outras ferramentas, tantas quais a própria LGPD pode ser aplicada em diversos casos também, coadunando-se com essas leis, nós ainda temos muita dificuldade de encontrar a origem, porque o autor desses crimes, ele é covarde. Ou mas a gente consegue identificar de alguma forma, às vezes é um ex, às vezes é um que a mulher não quis, um que ela rejeitou, ou é uma desafeta da própria mulher, também acontece, infelizmente, e a gente precisa, enquanto mulheres que somos, em maioria na Comissão de Direito Digital, não é, Larissa? Enquanto mulheres que somos, nos apoiarmos, estarmos uma ao lado da outra, protegermos-nos e cuidarmos uma da outra. Porque se isso não acontece no nosso âmbito, no nosso contexto, se existe ainda, porque existe, infelizmente, ainda um ambiente de competição, de rivalidade, de discórdia, de hostilidade, se as próprias mulheres não se protegerem, fica muito mais difícil no ambiente externo o gênero masculino proteger essas mulheres. Então, para além de trazer a questão conceitual para vocês, além de trazer os exemplos e as leis, eu gostaria de contextualizar desta forma. Bom, o primeiro caso de prisão por estupro virtual aconteceu em Teresina, Piauí, em 2017. Tá? Eu vou só ilustrar aqui para vocês um pouco desse contexto, porque eu acho interessante. O acusado ele tinha 34 anos,
era técnico informática, ex-namorado há 5 anos da vítima, ou seja, ele guardou 5 anos, ex-namorado da vítima, e obrigou que a mesma, de 32 anos, se masturbasse, gravasse um vídeo e enviasse para ele sobre ameaças de divulgar fotos que o criminoso fez da vítima nua enquanto dormia, sem a permissão dela, e enviasse as imagens para amigos e familiares da vítima por meio de um perfil falso criado pelo próprio criminoso nas redes sociais, onde, através desse perfil, ele passou a coagi-la. Nos meses anteriores à descoberta, o agressor ele criou outro pseudo-perfil em nome da vítima, anexando junto a esses materiais fotos do filho e da família dela, aumentando ainda assim o grau de exigência e mais imagens em que ela aparecia nua. Ou seja, ele a coagia, impelia que ela praticasse tais atos e que ela adotasse determinados comportamentos, justamente com esse objetivo de depreciá-la, diminuí-la, porque ela o deixou, digamos assim. Então, até que ponto chega, e eu costumo sempre conversar com muitas pessoas, nem sempre eu falo isso aqui, mas eu sou master coach de perfil comportamental, que a humanidade está doente, a sociedade está doente. Então, todos nós precisamos nos conscientizarmos de que necessitamos nos entender, precisamos sim da neurociência, para entender melhor como é que funciona das nossas espiritualidades, obviamente, cada qual em suas particularidades, para entendermos a dinâmica do respeito, o limite, até onde vai a escolha do outro. Se o outro escolheu não estar, eu não quero mais estar com esse indivíduo, eu não posso me utilizar dos meus arcabouços, já que eu sou um técnico de informática, para, de alguma forma, prejudicar aquela pessoa, fazendo exposições de fotografia ou de vídeo que, eventualmente, eu tenha feito dela, ainda que com consentimento, para divulgá-los e vir a chantageá-la e praticar esse tipo de crime. Então, esse foi um caso considerado de estupro virtual, porque independentemente de não ter havido o contato físico, ele é enquadrado com base no artigo 213 do Código Penal, que faz a definição de estupro, porque foi uma ação, uma apelação de cunho sexual contra a vontade da vítima sob ameaça ou uso de violência. Esse é um dos casos. Nós temos esse caso, nós temos os casos de montagens também. Temos várias análises para classificação de crimes sexuais virtuais, a própria pedofilia, o que a Gisélia trouxe, da menor de idade que foi abusada pelo seu genitor, inclusive a Lei 11.829 de 2008, 2008, ela alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente para acrescentar alguns artigos também que venham a abranger essa classificação do crime de estupro. E essa alteração que foi introduzida, as alterações que foram introduzidas, elas visam coibir e proteger essas meninas, que são mulheres também, mas são meninas, e que ainda, para além de serem mulheres, elas são crianças, que são expostas a situações não apenas de pornografia, muitas das vezes pornografia infantil, da pedofilia em si, mas expostas à situação de constrangimento, vindo, inclusive, muitas das vezes a óbito, desafortunadamente, em razão dessas práticas. Então, nós temos a Lei Carolina Dickmann, que ela ficou uma lei exponencialmente importante para tratar, para coibir. Nós podemos fazer desse arcabouço a unção da Maria da Penha, mais a lei do Marco Civil, mais os princípios constitucionais. Podemos utilizar de todas essas ferramentas para proteger essas mulheres, para proteger essas meninas, para proteger esses indivíduos, conforme a Gisélia falou, não é objeto do nosso debate do dia de hoje, nós estamos aqui comemorando o mês da mulher, mas para entendermos que, no que tange a legislação e a classificação de tais crimes, nós temos, sim, hoje, um determinado arcabouço jurídico que nos possibilita, inclusive, identificar a autoria do crime e produzir essas provas. Porque, muitas das vezes, por mais que você não saiba, mas o IP, para identificar de onde veio, você tem uma série de situações e conjunturas que você vai interligando até definir da natureza do crime, desde a prática de quem o cometeu, o autor do fato, vamos dizer assim, e a vítima em um contexto de ameaças, um contexto de várias colocações que são feitas. Não, ele já me ligava, ele já me procurava, ele me ameaçava, eu gravei essa ligação, tem um print, tem uma fotografia, está no WhatsApp, ele aquele dizendo que precisava que eu mandasse a fotografia para ele, que ele queria que eu encaminhasse, e aí hoje o STJ tem conseguido de alguma forma, identificar e julgar casos dessa natureza, que são de crimes sexuais praticados pela internet, e trazer um entendimento, no mínimo, mais razoável a esse respeito, o que outrora não era possível. Eu trouxe, inclusive, aqui, deixa eu só pegar um entendimento de um julgamento aqui, bem para nós ilustrarmos rápido,
de como o STJ tem julgado os crimes sexuais pela internet. Foi o caso de uma mulher que teve suas imagens íntimas vazadas na internet após ter sido fotografada sem autorização durante o ato sexual com seu namorado. Vocês veem que os crimes se repetem porque eles não têm muita criatividade, sempre são nesses contextos. Em 2017, aconteceu a quarta turma, ela fixou uma indenização de R$114 mil a essa mulher, que tem essas imagens íntimas gravadas. E detalhe, o que é mais interessante, prestem atenção. Segundo a mulher, o casal estava em um quarto privado, em uma festa, tá? Que era uma festa de São Paulo, e apesar desse espaço ser reservado e protegido, inclusive por seguranças, esse casal de namorados foram surpreendidos por pessoas que os fotografaram e sumiram. E dias depois as fotos foram compartilhadas na internet. E aí o ministro Luiz Felipe Salomão destacou que esse compartilhamento das imagens íntimas, a repercussão na internet, não apenas aumenta exponencialmente o sofrimento das vítimas, como também causa uma devassidão de sua privacidade. Então, assim, hoje, se houver uma construção de provas, a gente sabe que isso é difícil, nós sabemos que isso é difícil, nós que estamos aí à frente desse estudo, sempre nos aperfeiçoando, nos especializando, procurando entender melhor essa dinâmica, mas não é impossível de se realizar, tendo em vista que hoje, e diante das ferramentas que nós possuímos para efeito de tudo que nós realizamos na vida, e como essas ferramentas vêm facilitando a nossa vida no nosso contexto de advogados, no nosso contexto de estudante, é possível também coibir tais práticas por meio das leis que eu mencionei a vocês aqui agora, e através das provas que são produzidas pela própria vítima, muitas das vezes de testemunhas que vêm acompanhando essa saga, que é, na grande maioria das vezes, um grande sofrimento para as mulheres, uma diminuição da sua estima, uma diminuição do seu valor, do seu amor próprio, de tudo aquilo que ela constrói ao longo da vida para sobreviver enquanto mulher na sociedade. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de transmitir para vocês. Tem bastante conteúdo a respeito desse tema. Eu falo porque tenho estudado muito, porque esse é um dos capítulos do meu futuro livro, que está quase saindo do forno, que vai discorrer também a respeito dos crimes cibernéticos praticados contra a mulher militar. E eu entendo que se nós nos conscientizarmos e levarmos à tona situações como essa, estarmos sempre levando adiante esse pensamento de que a sociedade precisa entender como isso funciona, sentir na pele. Alguém um dia vai sentir na pele. O que é sofrer um constrangimento? O que é ser, de alguma forma, a mulher se sente humilhada, a mulher que é assediada, se sente humilhada, mas de que forma nós podemos trazer essa informação, levar adiante essa informação. Eu muito me alegro de fazer parte dessa comissão, não apenas pelos amigos queridos que eu construí e amigas que eu realmente amo, mas por poder levar adiante esse trabalho de estar sempre estudando, me capacitando, me aperfeiçoando, aprendendo com vocês, porque aprendo todos os dias, são profissionais altamente capacitados, mas principalmente de poder cumprir essa missão de levar adiante a informação, que é uma das coisas que eu mais amo fazer. Muito obrigada, Larissa, muito obrigada, Gisélia, obrigada a todos que estiverem nos assistindo ou que oportunamente venham a nos assistir no YouTube da Aba Nacional. E, mais uma vez, eu agradeço e parabenizo as palestrantes que me antecederam. Muito obrigada, muito obrigada, Fabi. Eu que agradeço a participação, desculpa, mas como você bem mencionou, né, a gente sabe que a sua área de estudo é focada, sim, na área do direito militar, que você tem uma experiência não só prática, mas como também acadêmica, mas mais do que isso, a pauta relaciona muitas áreas, como a própria Júlia falou anteriormente, e não só a área da mulher, como todas nós mulheres precisamos estar aptos, e o direito digital também. Você trouxe algumas abordagens e alguns casos concretos muito importantes para a gente poder visualizar na prática como é que tem acontecido, como é que acontece, inclusive no ambiente institucional, da mesma forma que acontece nos ambientes de trabalho, em diversas empresas privadas, em diversos ambientes educacionais, por exemplo. Enfim, a gente sabe que a luta é muito grande, como mencionamos aqui, como a Sam expôs, como a Júlia também, e agora a Fabi concluiu brilhantemente o evento. Agradeço também a participação de todos que estão aí nos assistindo, mas, de fato, a gente precisa aqui ser apenas o início, né? Um pontapé inicial. A Gisélia mencionou muito bem, a gente poderia passar o dia, a semana aqui falando da pauta, porque não falta assunto, não falta casos, infelizmente, mas mais do que isso, a importância que ela tem requer o nosso cuidado, requer o nosso olhar, requer nossa atenção
cada vez mais. A gente já está se encaminhando aí para o final do evento. Tivemos 3 explanações brilhantes a respeito do tema, cada uma nas suas peculiaridades, mas, sem dúvida alguma, a mensagem que passamos foi: estamos no caminho, mas ainda tem muito pela frente a ser percorrido. Gi, vou passar a palavra para você completar também seus comentários sobre a última explanação antes da gente encerrar o evento. Bom, agradecer, né, a nossa querida, a minha amiga, doutora Fabiane Andrade, Fabi, e dizer que, realmente, se nós nos debruçarmos sobre diversos aspectos, né, que você trouxe uma diferente abordagem sobre esse tema desse nosso dia, né, em comemoração, apesar de ter sido ontem o Dia Internacional, mas o nosso dia, né, aqui na aba nacional, na aba Rio de Janeiro, em comemoração, né, para trazer a lembrança, o porquê da luta feminina, essa nova abordagem trazendo casos específicos, a contextualização com o seu outro objeto de estudo também, além das questões digitais, né, e questões comportamentais, também a questão militar, uma outra visão e uma outra vertente, coisas que diariamente as mulheres acabam sofrendo no âmbito institucional, no âmbito profissional, político, e a reflexão que eu deixo é essa: por que onde a mulher deveria se sentir mais protegida, né, ela se sente muitas vezes ameaçada no seu contexto íntimo e familiar? Então eu peço, mulheres, univos, vamos nos dar as mãos, vamos acreditar, vamos nos olhar com mais cuidado e mais carinho. Essas emulações trazidas por lendas, fábulas, histórias infantis, que as mulheres, elas são inimigas, rivais, que a mulher está sempre tentando se locupletar em relação à outra por conta da beleza, ou desejando algo a mais do que a outra, ou disputando, né, o objeto de rivalidade feminina, que seria um homem, e ali ele traz as conotações de mulheres que brigam como irmãs, como amigas, mulher e madrasta. Isso acabou, isso não existe mais, isso não cabe mais. Nós temos que nos olhar com mais cuidado, com mais atenção. Nós temos que nos ver. Mães, ouçam suas filhas. Hoje já existem dispositivos, chats, que jovens e adolescentes podem, assim como a Fabiane trouxe, Tâmia e Júlia, elas podem expor o que está acontecendo, porque muitas vezes a vítima, ela se sente, sim, constrangida, envergonhada. Então, esses chats são usados para que essas meninas possam expor assédio que elas sofrem em casa, violência nas escolas, dos seus mentores, cuidadores, professores, parentes, colegas, não somente numa relação de intimidade sexoafetiva com um namoradinho, com um paquera ou com um homem, coisas que elas acabam sendo coagidas a cometer e a fazer com medo de uma repercussão maior. E esse buraco, ele não tem fim, esse poço não tem fundo. Então, que as mulheres entendam que, sim, existe a violência e ela não tem justificativa, a culpa nunca é da vítima, nunca vai ser da vítima, e nós temos que nos olhar como mulheres, como profissionais, como sujeitos de direitos e deveres, porque dói muito ainda nos dias de hoje, que nós poderíamos estar trazendo aqui várias temáticas, não somente do direito digital, como a interdisciplinariedade trazida pela Sâmia, e outras questões trazidas também pela Fabiane e pela Júlia. Nós poderíamos estar falando de tantos assuntos, porque nós somos extremamente e igualmente capacitadas, mas muitas vezes ainda somos vistas como menores, porque muito me dói saber que é uma mulher que esteve na mais alta corte do nosso país, era extremamente vilipendiada e interrompida e desmerecida, que foi a nossa ministra Carmen Lúcia, em diversos momentos, em diversas falas. Então, que nós olhemos para a nossa situação, que nós olhamos para a nossa situação feminina, que nós olhemos para a nossa causa feminina e possamos nos capacitar, nos unir, nos alegrar, sim, que é o que a Larissa acabou de falar. Muito já foi feito. Se não tivesse sido feito, nós não estaríamos aqui neste momento, nesse espaço público, no YouTube, numa associação de advogados, né? Não a advocacia, mas associação de advogados, né?
falando como mulheres. Então, hoje nós entendemos que a advocacia é de todos, dos advogados e das advogadas. A ABA, ela está aqui para nos auxiliar, para nos amparar, para nos proteger, para nos dar voz. Então, é uma felicidade muito grande. Nós sabemos que muito ainda há de ser feito e será, porque nós estamos continuando esse plantio, colocando mais sementes que outras regarão e essas frutificarão e serão colhidas. E muito em breve a gente só vai ouvir falar de violência feminina, feminicídio nos livros de história. Eu espero que isso futuramente seja algo que só remonte uma época, um tempo, e não haja mais essa continuidade. Então, queria agradecer a participação de todos nesse evento, todos que estão aqui na audiência, os nossos colegas, agradecer ao nosso presidente, doutor Esdras Dantas, por esse espaço, a doutora Eliane Monteiro, que é a nossa presidente da Molinaro, desculpa, Elane Molinaro, que é a nossa presidente da ABA Municipal aqui no Rio de Janeiro, agradecer a doutora Larissa Carneiro, que é a nossa presidente da Comissão de Direito Digital, a doutora Mariana Lucas, que é a nossa vice-presidente, ao nosso secretário, doutor Jorge Calil, a todos os colegas, a todos que estão possibilitando esse evento, agradecer as palestrantes que, de uma forma exemplificativa, clara, teórica, técnica, simples, fácil, trouxeram essa temática de segurança feminina, de proteção através da tecnologia, através da conscientização, através do estudo, através da fraternidade, e a mensagem que fica é: nós estamos aqui, nós vamos continuar aqui, nós vamos lutar para que outras venham, outras fiquem, outras vivam com saúde e segurança. Muito obrigada a todas, a todos. Eu deixo um abraço aqui do Rio de Janeiro para quem estiver fora da cidade, do estado do Rio de Janeiro, e devolvo a palavra para a presidente para ela encerrar o nosso grande evento do dia de hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, Gi. Sem dúvida, algumas palavras contribuíram muito para a gente poder refletir, né? A nossa ideia com esse evento foi justamente deixar a reflexão, estimular o debate dessa pauta, trazer à tona, claro, a tecnologia atrelada ao direito da mulher, atrelada à busca pela igualdade dentro do mercado de trabalho, dentro da vida social, em todas as áreas possíveis, e vimos aí diversos exemplos muito relevantes e muito importantes nessa busca do combate à violência doméstica, à violência contra a mulher. E mais do que isso, conseguimos estimular o debate. Aproveito aqui brevemente, agradeço a cada um que entrou, que assistiu o nosso seminário, que pôde participar com a gente, como eu mencionei, doutora Natasha, presidente da ABA Mulher, da ABA Nacional, muito obrigada pela participação. Doutora Natália Paraíso, também doutora Andréia Lima, que também esteve presente, comentando bastante, prazer conhecê-la, e muito obrigada pela sua presença aqui. Mariana, obrigada por todo o suporte, nossa vice-presidente que está aí nos bastidores, nos auxiliando hoje, doutora Rebeca, e todos os demais que puderam estar aqui, né? Tivemos advogados participando, infelizmente foram minoria, mas deixo aí registrado também o agradecimento, doutor Rafael, doutor Leandro Santos, e todos os demais que puderam participar e ouvir e aprender com essas palestras brilhantes que tivemos hoje. Agradeço generosamente a contribuição de vocês, agradeço a toda a Comissão de Direito Digital da ABA Rio de Janeiro, agradeço à ABA Nacional pelo suporte, mais uma vez, em mais uma parceria de evento, e obrigada, minha companheira, minha parceira na mediação e apresentação, doutora Gisele Cine, uma amiga querida e mais uma super parceria nossa aí. Obrigada a todos. Bom dia, boa tarde, já melhor dizendo, e vamos refletir, vamos aproveitar e correr atrás e fazer por onde esses temas deixem de ser apenas pautas, mas a gente consiga lutar por eles também na prática. Obrigada a todos, sucesso para vocês.